Eu sou Marília Santolin, para quem não me conhece, sou formada em Moda e Estilo pela Universidade de Caxias do Sul. Sou pós-graduada em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Estudei Moda, História da Arte e Administração na Universidade de Pádua, na Itália. Trabalho cerca de 15 anos com moda e varejo de moda. E hoje estou aqui para fazer uma apresentação para vocês com comparativos de como superamos duas grandes ameaças do século XX e como podemos, com estratégias, superar e sobreviver também a essa crise. Então vamos lá. Falar de moda num momento tão delicado da sociedade pode parecer futilidade, mas não é. Preconceito nosso. A moda é uma indústria global avaliada em 2,5 trilhões de dólares. Só no Brasil gera 8 milhões de empregos. É o segundo setor que mais emprega, perde apenas para alimentos e bebidas. E o mais importante, emprega muitas mulheres. É com as mulheres, é com moda feminina que eu vou falar hoje. Então 75% da mão de obra do mercado de moda é feminina. A moda reflete seu tempo. Segue as grandes transformações do mundo e as rupturas que o acompanham nos momentos mais sombrios da história. Então é isso que a gente vai ver daqui para frente, que eu vou dar uma rápida passada pela história da Primeira Guerra Mundial, um pouquinho de gripe espanhola e depois Segunda Guerra Mundial, para a gente chegar a hoje, a essa pandemia que estamos vivendo. Bem, antes da Primeira Guerra Mundial, um período pré-guerra, a mulher apresentava uma silhueta extremamente engessada por meio de espartilhos que comprimiam a cintura, davam pouca mobilidade a essa mulher. As mulheres da alta classe eram capazes de se trocar a indumentária de 3 a 4 vezes por dia, sempre necessitando da ajuda de uma funcionária para isso. Ou seja, era uma mulher que tinha poucos afazeres, ela poderia passar o dia inteiro apenas nessa troca de vestimentas, sempre compostas com vestidos longos, amarradas em espartilhos, como eu já falei, caudas, babados nas peças, adornos, peças que traziam pouca agilidade ao dia a dia dessa mulher, que era mais um adorno da casa, propriamente ela era um símbolo de riqueza, mais do que qualquer outra coisa. Ainda antes da Primeira Guerra, mas depois da década de 1910, já vimos algumas mudanças na silhueta feminina. Estilistas como Mariano Fortuny e Paul Poiret trazem uma silhueta mais reta, vestidos com cortes mais retos, mas ainda a mulher estava presa aos espartilhos, que não modelavam mais a cintura, não comprimiam mais sua cintura, porém davam forma aos seios. É interessante para ilustrar esse período da história, se vocês lembram do filme Titanic, onde a personagem Rose se veste para um jantar e a mãe dela aperta com força o espartilho. Ali a gente já pode perceber que o vestido não tem a cintura marcada, faz parte dessa silhueta proposta pelos estilistas, é mais uma silhueta parecida como este. Porém, ainda existe sim os espartilhos que prendem essa mulher. Com o início da guerra, tudo muda. Os homens foram convocados à luta e as mulheres precisaram assumir o mercado de trabalho. Aí então vemos, pela primeira vez na história, uniformes fazendo parte de um guarda-roupa feminino. As cores são escuras, os tecidos são pesados, são austeros, as saias subiram o comprimento, não são mais longas até o chão, não tem mais babados. As botas passaram a fazer parte da indumentária dessa mulher que precisou encarar o mercado de trabalho com força e agressividade. E o vestuário sempre traduz o momento que estamos passando. Desse momento não foi diferente. Após essa rápida passagem aqui pelo período da guerra, chegamos no pós-guerra. Tudo mudou, o comportamento mudou, a silhueta também mudou, o desejo dessa mulher também mudou. Mas a liberdade conquistada na guerra, é estranho de falar liberdade e guerra, mas sim, a mulher se libertou dos espartilhos nessa guerra, ela nunca mais vai voltar atrás. Aqui nós vemos uma silhueta da década de 20, onde as cinturas baixaram, não temos mais cinturas marcadas, foi uma libertação total. As saias subiram ainda mais o comprimento, estão logo abaixo do joelho. E o corpo se movimenta livremente dentro dessas roupas.
Ainda um pouquinho antes da década de 20, para eu não esquecer, vamos passar pela pandemia de gripe espanhola, que pela primeira vez vemos máscaras nas senhoras, enfim, em toda a sociedade, de 1918 a 1920, especialmente nos Estados Unidos e na Europa, que foram as duas regiões mais atingidas por essa pandemia. Também sinônimo dessa reclusão de países que vinham em guerra, em conflitos armados. Depois tiveram que passar um período por pandemias. O anseio, o novo comportamento dessa sociedade era por liberdade, o anseio era por liberdade. Aí então aparecem estilistas como Chanel, que criam roupas no tecido de jersey. Jersey é um tecido com excelente caimento e muito elastano, que deixava a mulher livre dentro das suas vestimentas. Por que isso também? Com a pandemia, com o conflito armado, as pessoas ficaram muito em casa. Quando terminou, o desejo era ir para as ruas. Era frequentar baladas, era se encontrar de modo festivo e também fazer esportes ao ar livre, busca por contato com a natureza, esportes ao ar livre. Para isso também era necessário uma mudança na vestimenta. Ninguém pode aproveitar a natureza com um vestido longo ou um sapato de salto alto e uma cauda, por exemplo. Então, o vestuário foi obrigado a se adaptar a esse novo comportamento, a esses novos hábitos da sociedade. Voltando aqui, a gente tem na década de 20 uma vestimenta até festiva, pode-se notar aqui, e os anos que ficaram, a década ficou conhecida como os anos loucos. Se aproveitava a vida loucamente ao estilo Grande Gatsby, por exemplo. Finalizada aí essa passagem pela Primeira Guerra, temos a Segunda Guerra Mundial. Não foi diferente. A mulher novamente foi obrigada a assumir postos de trabalho, os homens foram à luta na guerra e a silhueta mudou mais uma vez. Aqui sim temos um estilo muito mais militarizado. Casacos ao estilo trench coat que conhecemos hoje eram muito comuns na época. Essa vestimenta precisava transparecer força, precisava transparecer austeridade a essa mulher, assumindo os novos postos de trabalho. Aqui temos detalhe para as ombreiras, ombros também, dando essa, eu não diria agressividade, mas sim um visual um pouco mais pesado para a mulher. Os cabelos ficaram mais longos. Eu achei muito interessante falar sobre os cabelos e fazer um paradoxo com a nossa atualidade. Por exemplo, na Itália, que sofreu um período de isolamento muito grande, onde tudo ficou fechado, quando agora, dia 15 de maio, quando foi liberada, começaram a fase 2 do isolamento, onde os cabeleireiros puderam reabrir, ninguém conseguia horário. Os horários só tinha para 15 dias na frente. Ou seja, nessa época também os cabelos ficaram mais longos porque não tinham cabeleireiros. Aqui estamos falando de França. A França estava invadida pelos nazistas e muitos serviços foram abolidos também naquela época. Então as mulheres precisaram se adaptar. E como sempre, a humanidade se adapta muito bem às adversidades. Então arrumaram o cabelo, enrolaram o cabelo e não largaram do chapéu. O chapéu na França dessa época era muito mais do que um adorno. Era um sinônimo, um símbolo da resistência. A França foi invadida, os materiais foram reduzidos, não tinham suprimentos, faltavam tecidos, mas essa mulher queria mostrar que a elegância francesa não seria atingida. Então adornava seus chapéus em casa mesmo, com frutas de cera ou miniaturas de pássaros. Coisas baratas, mas que chamavam a atenção e ela conseguia expor essa sua personalidade na rua também. Voltando a falar sobre a escassez de materiais, que foi um problema muito grande com o início da guerra, a limitação dos materiais, especialmente na França. Então, aqui temos essa cena famosa, onde a mulher pinta a parte de trás da perna para simular o uso de uma meia, porque o nylon não existia mais no mercado. E usar meia também era um sinônimo de elegância, usar saia sem meia não era elegante. Para contornar essa situação, foi pintada na parte de trás da perna. A indústria cosmética lançou um lápis que poderia pintar a parte de trás da perna e simular, assim, dar segurança para a mulher de que estaria usando, sim, uma meia calça.
Mais uma vez a gente pode ver como o ser humano, como a humanidade se adapta a todas as adversidades a que é inserido, a que é obrigado a passar. Nessa época também foi criado o sistema de moda que a gente conhece hoje. Foi criado nos Estados Unidos, então, o Ready to Wear, que nada mais é do que a produção em massa de roupas, o sistema de produção de moda que a gente usa hoje. Hoje temos a alta costura, que são peças exclusivas, mas o mercado atacadista trabalha com esse pronto para vestir, que na época fizeram uma coleção, não era chamada de coleção na época, mas enfim, fizeram uma série de peças, indústrias têxteis americanas, fizeram uma série de peças, catalogaram essas peças, enviaram para a casa das clientes, que poderiam escolher os modelos desejados e ficariam prontos em menos de 24 horas, entregues em casa. Esse sistema foi se aprimorando e é o mesmo usado até hoje. Mas, mais uma vez, a indústria não podia parar, a indústria precisava achar alternativas para seguir em frente. Muita gente era empregado dessa indústria. Como hoje, alternativas precisaram ser encontradas. Nessa época, também fazendo um comparativo com os dias que estamos vivendo, a peça, os grandes comerciáveis eram os conjuntos versáteis. Nada mais eram que peças que poderiam ser usadas juntas ou desmembradas com as peças que as mulheres já tinham em casa. Que trazendo versatilidade ao guarda-roupa e uma inovação também, que seria um novo conjunto ali para ser usado. Hoje, os conjuntos de loungewear, de homeware, são a tendência mais aceitada pelos consumidores durante a nossa pandemia. É muito interessante ver como a gente volta na história. Os dias mudam, existem muitas atualizações, mas ainda é possível se basear na história. Terminando essa guerra, um período de liberdade se impõe, uma alegria volta a pairar sobre a Europa, sobre o mundo inteiro também, né? Especialmente sobre a Europa. E o Dior, então, lança o New Look. Era uma nova silhueta sendo proposta. Nada de militarismo, nada de agressividade, e sim uma silhueta muito feminina. Com saias rodadas, cintura marcada, trazendo um glamour para essa mulher que volta-se para casa, volta a atender a sua casa. Também na década de 50, que são os anos dourados, quando essa silhueta é muito usada, houve o boom das vendas de eletrodomésticos, ou seja, outra similaridade com a nossa atualidade, em que estamos muito mais em casa e estamos dando muito mais atenção para essa casa. Aqui, porque antes eram obrigados a sair, foram obrigados a ir às ruas. Agora, por outra situação, porém, com similaridade. Nos dias atuais, o que eu separei como símbolo da nossa pandemia? Eu pensei nas máscaras. Primeiro elas nos foram impostas, houve alguma resistência e depois todo mundo aceitou e entendeu o benefício dessas máscaras. Mas as mulheres simplesmente não aceitaram comprar as máscaras na farmácia, com aspecto técnico, etc. E aí desenvolveu-se uma moda em função desse novo adorno, se podemos chamá-lo assim. Aqui a gente pode ver dos mais luxuosos, com marcas, com grifes estampadas, aos mais simples, apenas com uma estampa. Mas temos inúmeras modelagens, inúmeras estampas, tem a máscara que não embaça o óculos, tem a máscara que não amassa mais o cabelo, a que não pega mais na orelha, enfim, só eu mesma devo ter mais de 5 modelos de máscaras para conseguir superar essa fase também e me adaptar a essa fase também. A moda não é algo que existe apenas nos vestidos. A moda está no céu, nas ruas. A moda tem tudo a ver com ideias, com o modo em que vivemos, com o que está acontecendo. Mais uma vez, é possível estudar a história da humanidade apenas analisando vestimentas. Nesse momento não será diferente. Outro look símbolo da pandemia, que eu já falei então anteriormente, que são os conjuntos, né?
os loungewear, o Conf Style, para usar em casa. Hoje temos uma indústria de tecidos, de fios com alta tecnologia que permitem tecidos com excelente caimento e muito conforto para estarmos bonitas também em casa, porque já é comprovado que passar o dia de pijama ou mal vestido em casa altera na produtividade. Vestir-se bem, estar bem arrumada e se sentir bem com o espelho aumenta sim a rentabilidade do nosso trabalho, ainda que seja em home office. Outro ponto interessante a ser ressaltado é aqui, ó, foco de atenção, ombros e colo. Com essas reuniões, com o home office, aparece muito a cintura para cima. As calças não vão aparecer ali sentadinho no computador. Então, as mulheres preocupam-se também em adornar muito mais o pescoço, as orelhas. E, mais uma vez, estamos vendo os ombros. Os ombros predominando ali nessa silhueta. Os ombros fortes. Uma mensagem inconsciente da moda querendo dizer: estamos prontos para enfrentar também essa pandemia. Somos fortes. Aqui está. Vamos adiante aqui. Bem, tudo mudou, tudo vai mudar ainda mais. E o nosso comércio, as nossas lojas precisam estar preparados. Já vimos ao longo da história que a moda sempre superou os períodos mais adversos. Vai superar também esse. O que eu sugiro então para os lojistas, para que tenham uma loja agradável ao seu público, a esse novo público que vai frequentar a loja? Novo não porque serão clientes desconhecidas, é a mesma cliente, mas ela vem com novos desejos, com novos anseios, novos comportamentos e novos hábitos. E a loja precisa estar preparada para recebê-la. Mais do que nunca, a loja vai ser um local de experiência e não apenas de pegar a roupa e ir embora. Ela precisa se sentir bem para escolher a sua loja. Aqui eu proponho visual merchandising. Talvez não seja um termo muito comum para todo mundo, mas o visual merchandising nada mais é do que a forma como a gente apresenta os produtos e a forma estratégica de apresentar os produtos para aumentar as vendas, aumentar a visibilidade das peças mais importantes que temos em loja. Então a minha sugestão é, para começar um VM, é sempre interessante trabalhar com iluminação. A iluminação precisa conduzir o cliente pela loja. Ela é responsável por dar ênfase às araras e às peças mais importantes que queremos destacar dentro do negócio. Um ambiente aromatizado. Quantas vezes a gente já foi numa loja e entra e diz: que cheiro bom, que bom estar aqui. É muito interessante definirmos um cheiro para o nosso negócio. E ser lembrado, isso faz que a loja seja lembrada de um modo positivo na memória da cliente quando sente aquele cheiro. Araras separadas por cores e estilos coordenados. Essa não é uma tarefa fácil, realmente, especialmente para quem nunca trabalhou com isso, mas sim vale a tentativa, vale o estudo de VM e vale a tentativa, talvez até a contratação de algum profissional para ajudar no início, mas assim, ó, araras que vendam looks prontos. Esse negócio de vestido de um lado, calça do outro e blusa do outro, dificulta muito a vida do cliente e até a do vendedor. Quando você programa as araras, pensando em looks prontos, tendo blusas, casacos, calças que conversem entre si, fica muito facilitada para o cliente, quando olhar essa arara, já entender como essa peça é vestida e também para o vendedor na hora de demonstrar esse produto. Facilitem muito a vida do cliente de vocês. O cliente quer entrar na loja para ter um momento de descontração, de relaxamento e não de preocupação de ter que pensar como ele vai usar uma blusa ali que ele gostou na arara. Então pensem muito nesse modo de arrumação. A minha sugestão é, são sempre 3 tops, que são 3 partes de cima, na arara, 3 partes de cima para um bottom, que é a parte de baixo. Ou seja, temos uma blusa, um colete e uma calça, um tricô, uma t-shirt e uma saia. Que todos conversem entre si. O look está pronto para essa cliente. Use também nos cabides acessórios pertinentes que podem elaborar ainda mais esse look. Aqui um bom exemplo de VM é quando a gente vai no supermercado e na prateleira das massas, ao lado tem o queijo ralado.
que ele é para quê? Ali não é a prateleira, não é o corredor dos queijos, mas sim é para incentivar essa venda casada, é para aumentar a venda do produto, que talvez o queijo você vai esquecer, mas se está ali do lado da massa, não vai esquecer. Mapeie a loja também na hora de organizá-la em zonas quentes e zonas frias. As partes que o cliente circula menos, tenta levar mais atenção para lá, pôr uma cor mais chamativa, uma peça mais importante. O caixa é uma zona quente. Vamos voltar para o supermercado. Quando a gente está lá esperando para passar as compras no caixa, do lado tem muitas guloseimas. Todo mundo toca naquelas guloseimas e muitos levam. Então pensem no caixa de vocês, coloquem acessórios, itens pequenos que as pessoas possam, que a cliente possa provar, que a cliente possa tocar enquanto essa venda é finalizada. Isso também ajuda a aumentar o ticket, aumentar as peças por atendimento, consequentemente gira mais o teu estoque e aumenta também o valor de vendas. Alterar peças longas e peças curtas, isso voltando para as araras, eu saí um pouco aqui, mas voltando para as araras, peças curtas e peças longas, o que é importante que o visual seja? Aqui dá para ver bem, ó, peças curtas e peças longas, é importante esse visual de onda na arara, ele é mais agradável aos olhos do que blocado em peças curtas e peças longas. Fica mais harmonioso. Aqui são exemplos de VMs, esses aqui que eu fiz. Aqui tem mesas, armários, as araras também, com as cores. Vejam que não são todas as cores iguais, mas são cores que coordenam entre si. Acessórios pertinentes à arara, acessórios que podem ser usados com os looks propostos aqui embaixo. E na mesa, tá um pouco escura eu acho a imagem, mas na mesa aqui tem sempre uma história contada. Tudo aqui pode ser usado junto. A calça pode ser usada com tanto faz as blusas, aqui tem outras blusas dobradas, o colar, aqui tem um cinto que arremata esse look muito bem, tem até um perfume aqui que pode finalizar esse look com chave de ouro. Mas enfim, pensem sempre numa história ao expor os produtos. A fazer uma montagem num armário, lembrem sempre de uma história. Nunca ponham peças simplesmente porque são bonitas ou porque tem cores parecidas, mas peças que não possam ser usadas juntas. Por exemplo, eu ponho uma calça super larga com uma bota de cano super largo também, que junto não vai ficar interessante no look. Então, não façam esse tipo de produção. Pensem sempre em facilitar a vida da cliente. Aqui, estratégias para quando a arara está muito vazia. Araras muito cheias não são interessantes, araras muito vazias também não. Elas passam uma imagem de escassez. Então aqui, quando temos poucas peças, selecione o look mais importante, a peça mais importante da arara e faça um frontal. Vire o cabide para que ela fique em evidência. A iluminação também ajuda a dar ênfase para esse look. E isso também ajuda a aumentar as vendas. Por exemplo, se você tem uma peça na sua loja que você sabe que é sucesso de venda em todas as lojas, mas na sua não está sendo bem aceita, procure trabalhar melhor ela. O frontal é um exemplo de bom para alavancar a venda dessas peças. Outra sugestão, quando tem algumas peças novas ou alguma coleção nova que a gente recebeu na loja, uma estampa mais importante que a gente queira destacar, é interessante fazer uma arara móvel e pendurar acessórios de forma divertida para compor esses looks e chamar atenção também para essa novidade. O cliente gosta de ver a loja sempre em movimento. Ops, vamos voltar aqui. Os dobramentos. Em cima de cada arara geralmente tem espaços onde a gente pode guardar mais peças. Para as araras não ficarem muito cheias, que a gente já sabe que não fica harmônico aos olhos, é interessante que retire-se algumas peças da arara. Faça isso com as peças básicas. As peças mais básicas podem ser dobradas na parte de cima das araras. São os dobramentos, que devem respeitar algumas regrinhas. Uma delas, as pilhas nunca devem ser muito baixas. Lembrem sempre que a loja não pode passar imagem de escassez, mas também não pode ser muito altas, porque muito altas passam uma imagem de estoque aparente. Deixe sempre as pilhas com o mesmo tamanho, com a mesma largura das peças e com cores coordenadas e pertinentes à arara. Vejam aqui, ó, dá para brincar com as cores. Aqui a gente tem uma pilha super colorida, as peças têm todas a mesma temperatura de cor, isso também é importante de se analisar. Enfim,
Olhem para o seu comércio com uma visão mais profissional. Estudem muito cores, modelagens, estudem moda para passar para o cliente de vocês, que isso vai agregar muito valor também às vendas. Eu não podia esquecer da vitrine, né? A vitrine é o nosso grande convite aos clientes. Nunca façam uma vitrine muito carregada ou cheia de informações, que isso, ao contrário do objetivo, que é vender muito, ela espanta o cliente. A gente olha e não enxerga nada numa vitrine cheia. Traga sempre elementos de decoração a essa vitrine, não somente em campanhas especiais como o Dia das Mães, Natal ou Dia dos Namorados. Tenha sempre uma vitrine elaborada. Quando estamos lançando o inverno, façam um lançamento façam uma vitrine decorada com elementos invernais. Isso serve para o verão, para a primavera, para o outono e para inúmeras outras situações. Quando a gente quer lançar uma marca nova, uma coleção nova, traz um atrativo para essa vitrine além da roupa. Um atrativo que venda, que expresse ao cliente o conceito, o estilo da sua loja, sem precisar ser falado e somente exposto ali. Aqui nós temos exemplos. Aqui é uma vitrine de primavera, vejam as flores aqui. Não precisa gastar muito para fazer uma vitrine também, viu? Elementos reciclados, peças decorativas, enfim, sem muito investimento, mas com criatividade, a gente consegue fazer vitrines incríveis. Aqui, ó, expositores diferentes para a bolsa, para os sapatos. Nessa outra aqui a gente tem, ó, um vaso de flor, uma poltrona e as peças penduradas em cabides atrás, veja. Não é uma vitrine extremamente elaborada, mas com certeza ela chama muita atenção numa rua, onde tem outros concorrentes. Você precisa se destacar também dos seus concorrentes. Essas aqui, muito mais elaboradas, são fotos que eu tenho de vitrines italianas. Aqui também, convidando os clientes para uma primavera. É o lançamento da primavera desse ano na Europa, né? E vejam só, não tem muita roupa exposta, são alguns poucos acessórios e apenas um look. Mas essa vitrine chamava a atenção de toda a rua, as outras apagavam, porque ela tem muitos elementos decorativos. Ela vende a ideia de estou lançando uma primavera. Chame atenção para a sua vitrine. Ele é um super convite para o cliente entrar e conhecer as suas peças. Outra estratégia que a gente está usando muito durante essa pandemia, para superar esses dias difíceis que temos pela frente, é a bag delivery. A bag delivery nada mais é do que o condicional que a gente já fazia há muitos anos no comércio, porém de forma profissionalizada nesse momento. A bag, quem não tem, invista numa sacola personalizada, numa malinha personalizada para levar até a casa dos seus clientes os produtos que tu tem na loja e que o cliente não está conseguindo vir. Especialmente as pessoas do grupo de risco que não querem se expor muito às ruas, são alvos especiais para recebimento das bags. Roupas a domicílio é tendência. A minha sugestão é, não ponha simplesmente roupas dentro da bag e entregue na casa para o cliente escolher. Mais uma vez, precisamos resolver problemas dos clientes. Ele não quer pensar como elabora um look. Esse é o dever da loja. Então mandem looks prontos, separadinhos já, se possível com um laço em uma fita ou dentro de saquinho, looks prontos, a calça junto com a blusa, junto com o colar, junto com a bolsa, enfim, dependendo do que a loja vende, ou a calça, a blusa e o casaco. Tudo pronto para que essa cliente não precise pensar, apenas provar. Conheça o estilo do seu cliente para mandar as roupas ideais e não simplesmente perder essa oportunidade de venda. As roupas devem estar sempre bem passadas. Lembrem do cheirinho, o cliente não está na loja, mas o cheiro da sua loja vai até ele. As roupas precisam também estarem aromatizadas. Tratem muito bem os seus clientes. Aqui é hora de tratar o cliente VIP. É hora de vender com muito mais carinho, com muito mais atenção para esse cliente VIP que nós temos. A lei de Pareto aqui, muitos devem conhecer.
80% das vendas são feitas para os 20% dos seus clientes. Esses 20% são os nossos melhores clientes e eles têm que ser tratados de forma diferenciada. Então escreva uma cartinha à mão, explicando como se usam as peças, explicando que ele pode compor essas peças que você está enviando com roupas que ele já comprou anteriormente, agradecendo por ele estar recebendo essa sua bag. É muito importante que ela saiba o quanto é especial. Então, assim, reserve as melhores peças, os seus lançamentos, dê prioridade para essa cliente e deixe isso explícito para ela, que ela está recebendo em primeira mão, diretamente do fornecedor para ela, essas novidades que estão sendo propostas. Ela precisa se sentir especial. Cada cliente é único, sempre foi único. Nesse momento, muito mais. Precisamos exaltar esse nosso ótimo cliente que nos garante 80% dos ganhos mensais da loja. Então, eles precisam sim ser muito atendidos com muita atenção e carinho. Agradeça depois de um tempo a compra, façam o pós-venda, verifiquem se está tudo bem com as peças. Se for necessário, façam condições especiais para esse cliente, algum desconto exclusivo, algum parcelamento diferenciado. Esse cliente precisa ser tratado com diferenciação. Lembrem-se disso. Então aqui, ó, o ciclo de vendas assertiva é o vendedor que conhece o perfil do seu cliente, conhece a fundo o perfil do seu cliente, ele monta looks, faz a segmentação de peças, de produtos, pensando no cliente, e quando ele recebe em casa ou é recebido na loja, ele sabe que ali está a solução dos problemas dele. Ele sabe que aquela vendedora ou que aquela loja sempre o veste bem. Não tenham medo de dizer por que uma roupa ficou mal no cliente. Não garantam a venda do dia, e sim garantam um cliente finalizado. Se for necessário, digam a esse cliente: essa peça não te caiu bem. E sim, eu tenho essa outra opção para você. Entendam o biotipo dela, o perfil dela, para não simplesmente empurrar peças. É isso que afasta os clientes da loja. Precisamos fidelizar clientes. Precisamos garantir que eles frequentem a nossa loja muitas vezes. Então, é isso que garante essa participação do cliente na vida da loja. É a segmentação do produto, é conhecer ele. E aí a venda se conclui e é um ciclo contínuo. Quando ele precisar de alguma peça, ele vai escolher a sua loja, porque produto todo mundo tem. Qual é o diferencial que você tem para ele escolher a sua loja? É o conhecimento de moda, é o conhecimento de o que vai vestir bem nele. É aquele elogio que ele ganhou do look que você produziu, e ele saiu na rua e recebeu um elogio. Como ficou linda essa roupa em ti? Como ficou linda essa cor para ti? Pode ter certeza que esse cliente volta feliz da vida para te contar isso, e com confiança, porque sabe que você resolve os problemas dele. Indo adiante, outra estratégia fundamental nesse período, já viemos de um tempo onde as redes sociais são muito importantes, agora mais do que nunca. Elas são uma vitrine para o cliente que está em casa. Trabalhar redes sociais sem limites é o nosso grande desafio. Precisamos expor a nossa loja da melhor forma, usando essa ferramenta aqui simples, Instagram, de graça. É uma ferramenta de graça e é a ferramenta mais usada pela moda. Mais do que o Facebook e mais do que outras, TikTok agora, enfim. É o Instagram que se destaca no meio da moda. Então ali dentro usem todas as ferramentas disponíveis, todos os recursos. Mantenham um stories sempre ativo, sempre aceso. A bolinha do nome da loja de vocês ou do nome pessoal de vocês, se é ali que vocês comercializam as peças, deve estar sempre acesa. A cliente quer ver além das roupas, ela quer ver um conteúdo, o que você pode trazer a mais para ela, acompanhando o seu Instagram. Isso também gera engajamento. O Instagram é uma ferramenta excelente de prospecção de clientes. Tem um alcance incrível. Quanto mais você posta, quanto mais você trabalha ali, mais aumenta o seu alcance. E isso ultrapassa as barreiras da sua cidade. Você pode vender, por exemplo, por meio do Instagram para o Brasil inteiro, que é o que a gente vê muito por aí. Entregamos para o Brasil inteiro. O que faz essa cliente frequentar o seu Instagram? Porque ali também a concorrência está grande.
é essa exposição do produto com um cuidado maior e também essa grande quantidade de conteúdos além da roupa que você vai mostrar no seu Instagram. A prospecção de clientes é muito importante com essa ferramenta. Aqui temos também, então a sacolinha que eu falei antes, que é a partir daqui, que aqui tá super pequeno, não sei se vai dar para ver no vídeo, mas vocês devem ter familiaridade com a sacolinha do Instagram, que é um recurso, clicando na própria foto onde está divulgando o produto, ele te direciona para dentro do site onde você já conclui a compra desse produto. Sem precisar abrir um site, sem precisar de outros caminhos. É com muita agilidade que ele te leva para finalizar a compra. As vendas online aumentaram 40% durante essa pandemia. Por mais que tudo volte ao normal depois, esse caminho não tem volta. Já foi absorvido pela sociedade. Comprar na comodidade de casa ou poder olhar todas as peças na comodidade da casa para depois chegar à loja e só mostrar o que quer, também não tem volta. Usem e abusem do Instagram. Tenham sempre visível o WhatsApp, tanto nas postagens quanto na bio, na descrição de vocês ali do WhatsApp. Respondam o cliente com rapidez, com agilidade. Esse cliente não quer ficar esperando, é o mesmo que está lá na porta da loja. Você não pode deixar ele esperando. Tenha responsabilidade também com as mídias sociais. Atenda-o com muito carinho, porque é aí que a gente vai conquistar muitos novos clientes também. E para finalizar, aqui eu quero falar também da importância. Vocês viram que eu fiz mais ou menos uma preparação de toda a loja, de todo o ambiente, para a gente conseguir enfrentar essa novidade que nos foi imposta. Então, o treinamento de equipe sempre foi importante, agora mais do que nunca, porque os treinamentos também precisaram mudar. O tempo mudou, o mundo mudou e as nossas atitudes também precisam mudar. Com as mesmas atitudes não atingiremos novos resultados. Então, é o seguinte, traga para essa equipe novos conteúdos, solução de problemas, desafia a equipe a também trazer soluções inovadoras para o momento. Às vezes a gente tem uma equipe super criativa e não está utilizando simplesmente por não ouvi-la. É hora de ouvir sim a sua equipe, é hora de desafiá-los a buscar, a estudar novas soluções para sermos pioneiros também no mercado. Existem muitas descobertas que vão ocorrer a partir de agora, bem como no período das guerras ali que eu expliquei, tiveram muitas descobertas, por exemplo, a Nutella. A Nutella foi uma descoberta da guerra. A escassez do cacau fez com que eles criassem um produto à base de avelã, na época era mais barato, e com pouco cacau. E é um produto que a gente tem até hoje. Aqui também atualmente a Ródia, é uma indústria têxtil, criou ontem mesmo, lançaram no mercado um tecido antiviral que combate ali o Covid. Com certeza é um tecido que fará parte da nossa vida daqui para frente, foi criado em função do Covid, mas vai auxiliar no combate a muitos outros vírus. Então aqui ó, a gente pode dentro de casa também criar novas estratégias para combater esse período, para ultrapassar esse período com maestria. Aqui, ó, montar uma equipe de crise. Tem que ser encontros periódicos onde se reúnam e discutam novidades que tem no mercado, novidades que foram vistas nos concorrentes, enfim, que grandes marcas estão fazendo. É necessário, sim, uma mudança de atitudes e desenvolver a criatividade, estudar. Mais do que nunca a gente precisa sentar e estudar. A internet está aí para nos ajudar, a bibliografia está aí para nos ajudar, a história está aí para a gente analisar, enfim. E nunca esqueçam, motivação da sua equipe. O que move um profissional de vendas? Comissão. O vendedor precisa ser comissionado para ter essa gana de crescimento, de aumento de ganhos. A premiação. Tá? O vendedor que ultrapassa suas metas, que contribui muito para as metas da loja, precisa ser premiado sim, para ser incentivado a sempre crescer. E o reconhecimento, aqui eu falo também da equipe de crise montada. Quem trouxer boas ideias deve ser reconhecido, deve ser falado, deve ser exposto positivamente. Isso tudo motiva o profissional e a loja virar uma equipe verdadeiramente para o combate às adversidades.
Aqui uma mensagem, então, acredite na sua capacidade de superação e não se esqueça que quanto maior a dificuldade, maior será o seu fortalecimento. Mas a gente não pode desistir. Essa é uma opção que a gente não tem, especialmente no varejo, que nunca foi fácil trabalhar com varejo, agora também não é. Então a gente precisa mais uma vez aí arregaçar as mangas, se dedicar e trabalhar muito, muito, muito com novas estratégias, embasamento histórico, embasamento teórico, para botar para frente o nosso negócio. É isso, aqui eu vou deixar o meu contato, se quiserem me procurar nas redes sociais, se quiserem me mandar um e-mail, alguma dúvida que tenha ficado, alguma pergunta, foi tudo muito rápido, eu não tenho muito tempo, eu precisei passar por assuntos muito rapidamente, mas eu acho que eu consegui dar uma pincelada de tudo para uma reestruturação de loja e espero ter motivado vocês a seguirem em frente e acreditarem que é possível. A gente já viu ao longo da história que sim, é possível vencer ameaças e essa daqui também será vencida. Muito obrigada ao CDL também por me ceder esse espaço aqui. Muito obrigada.